Meu nome é Sérgio, eu sou psicólogo clínico. Quem sabe me dizer o que é saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, vai dizer que saúde é uma sensação de bem-estar e ausência de doença ou queixa de doença, tá certo? Então, de maneira bem simples. Quem sabe me dizer o que é que psicólogo estuda? Psicologia, dizem por aí que é a ciência da subjetividade. Entenderam? Nadinha, né? Aquilo que a gente não consegue entender, muitas vezes, dentro da mente da gente, como a gente funciona, porque mente, não existe um lugar no cérebro que indique que exista a mente. Não tem um lugar fixo. As complicações da nossa cabeça, as manias, os trejeitos. Então, a subjetividade vai estudar o homem, seu desenvolvimento na sociedade, aquilo que ele aprende na cultura, aquilo que ele aprende na igreja, né, que faz parte da cultura, na sociedade de modo geral. Mas a subjetividade é aquilo que não é objetivo. É a parte mais complicada, porque a gente estuda uma coisa bem solta, que é a mente humana. Alguém disse que a mente humana a gente só usa 10% dela. Alguns não usam nem isso. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, estou dando só uma introdução, e aí a gente vai falar de duas coisas básicas assim. Se eu for falar dos atendimentos aqui que eu tenho feito, na maioria dos filhos de vocês, eu tenho percebido vários tipos de situações. Tem meninos hiperativos, aquele que anda para um lado, anda para o outro, faz uma coisa, faz outra, agitado, bem agitado. E essas pessoas que são hiperativas, elas têm muita energia. Normalmente eles não se queixam de nada. Quem não aguenta são os pais, os educadores, os professores. Porque o menino, ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Normalmente as pessoas hiperativas, elas são muito inteligentes. Inteligência é com ela, mas o foco é dividido, a atenção ela é dividida. Então tem alguns meninos hiperativos, tem outros que têm, aqui eu não peguei muito, mas no curado, transtorno do espectro autista, tem alguns meninos autistas. Os meninos autistas, normalmente, eles vivem mais isolados, eles não olham de frente para a pessoa, ele não olha nos olhos, às vezes ele grita, às vezes ele ri do nada, sozinho, de situações diferentes. Mas não existe um tipo de autismo, existem autismos. E aí é preciso ser investigado. A partir dos 2, 3 anos de idade, começa a se investigar para saber se a criança é autista, se ela não é autista. Mas uma coisa eu digo para vocês, se você é mãe, se é cuidadora, é vó, tia, nenhuma criança precisa de rótulo de doença. E normalmente a criança não se queixa de nada. Nós é que nos queixamos delas. Para ela está tudo de boa. Elas têm muita energia, a gente tem pouca, para aguentar a energia das crianças. Então, existem crianças autistas, existem pessoas que têm problemas diversos. Às vezes não tem doença, mas tem conflitos. Quem não tem conflito aqui, levante a mão. E quem não tem conflito, né? Conflito pessoal, conflito com o marido, conflito com o vizinho. Mas o que mais incomoda a gente muitas vezes são os conflitos pessoais. E algumas pessoas, né, que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente você que é mulher, que tem filho e que tem filha, que deixa o filho solto na rua, tem que ter um certo cuidado e observar o comportamento da criança e do adolescente, porque a mudança do comportamento pode indicar um problema, normalmente de abuso sexual. Abuso sexual, às vezes, acontece dentro de casa, na família. É um pai que abusa, uma mãe que abusa, um tio, uma tia, um avô. E aí a gente tem que ter atenção, principalmente no contexto que a gente está inserido. A gente ouve muitos problemas.
A gente tem que ter cuidado, porque o abuso é crime. Abuso sexual é crime. Uma pessoa abusadora, normalmente ela oprime a pessoa que foi vitimizada pelo abuso. E aí, uma pessoa que abusa, normalmente não segue só um padrão, tem mais de um padrão. É muito comum o abusador ser carinhoso, ser generoso, ele quer dar coisa para a criança, para ganhar a confiança da criança, senta aqui no colo, toma um confeitinho, você quer um dinheirinho, eu lhe dou um dinheirinho, mas olha, tem um segredinho que é meu e seu. Normalmente, às vezes, eles utilizam palavras gentis para abusar ou começar a prática abusiva nas crianças. Mas a gente tem que estar atento aos sinais, porque se uma criança tem medo de ir para um determinado local, principalmente quando tem uma determinada pessoa, a gente tem que ficar atento. Eu digo assim, mãe que cuida, a gente falou outro dia aqui que protege, quem ama protege, quem protege cuida. É preciso estar atento, né? Quando for dar banho na menina, nas partes íntimas, ver se não tem nenhuma anomalia. O menino também, é bom a gente estar atento. E às vezes, o abusador também ameaça e tortura psicologicamente a pessoa vítima do abuso. Normalmente eles dizem palavras que ninguém vai acreditar em você. Você é uma mentirosinha ou mentirosinho. Você acha que alguém vai acreditar em você? Ou ele diz assim: se você fizer qualquer coisa, disser qualquer coisa, eu mato a sua mãe ou mato você. Usa palavras para intimidar. Fiquem atentas com a mudança do comportamento dos filhos de vocês. Olhem bem os filhos de vocês. A rua, ela vai ser uma educadora muitas vezes violenta para os filhos de vocês. Então, cuidado com quem os filhos de vocês andam. Você quer ver um sinal muitas vezes de abuso? Preste atenção aqui, tem alguns sinais bem claros de abuso sexual. Cortes nos braços, nas pernas, são alguns indícios de que aquele adolescente, que normalmente cortes acontecem mais na adolescência, ou automutilação de modo geral. A gente tem que ficar atento a essas coisas, porque normalmente tem um histórico de abuso sexual por trás dessa violência que ela comete contra ela. Então fiquem atentos e ajudem e acreditem nos filhos de vocês. Agora, sabe qual é o problema? Porque normalmente, como está dentro de casa, é um pai, é um irmão, é um tio, é um avô, as pessoas têm vergonha de levar isso a público. E acontece muitas vezes com mães que têm companheiros também, que abusam dos filhos que não são dele. E aí ter que denunciar, para muita gente é um conflito muito grande. Mas se você ama a sua vida, seu filho não pediu para vir para o mundo, você precisa protegê-lo, independente de quem seja. Porque a dor que causa na alma da pessoa que foi vítima de abuso sexual vai para uma vida inteira. Tem um vídeo no YouTube que vocês podem assistir chamado A Ira de um Anjo. História de uma menina que foi violentada e ela, por causa disso, era muito dura. Todo o irmãozinho dela, ela machucava o irmãozinho dela nas partes íntimas. Pegava os animais, enfiava agulha, tentava matar a família, ela pegava faca para matar a família, e ela era pequenininha. Essa menina foi muito maltratada pela família, foi adotada por uma outra família. Até hoje, ela ajuda dando palestras para pessoas vitimizadas de abuso sexual. Então a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. E se você não denuncia, você está sendo cúmplice de abuso sexual. É crime também. Você pode ser, inclusive, presa também. Eu estou falando a maioria, né? Só tem Danilo de homem, Danilo, que é aqui do projeto, e tem os meninos. Pode ser presa ou preso. Então a gente tem que ter cuidado e estar do lado. Essa pessoa vai precisar de acompanhamento psicológico durante muito tempo. E é preciso ter muito cuidado. Os professores que aqui estão, que são educadores, ao ver uma criança, um adolescente se mutilando, muita atenção. Não é um único sinal, tá? Esse é um dos sinais.
né? O corte, a mutilação e também a mudança de comportamento, choro, desesperado, nojo de si, muitas vezes acontece. Então, atentas. Agora, eu quero falar nesta tarde sobre duas principais coisas que têm, assim, assolado muita gente, principalmente nessa época de pandemia. A primeira delas tem a ver com a depressão. Essa rua aqui estava muito ruim de passar com o carro. Ainda está, né? Porque a prefeitura só faz medida paliativa, o carro passa com dificuldade. A depressão, ela começa de uma maneira sutil na vida da gente. É como uma fissurinha numa pista. Começa apenas com uma rachadura, aí os carros ficam passando, são os problemas da vida. E aí vai aumentando, quando vê, está um buraco fundo e a pessoa está nesse buraco, quer sair, mas não consegue. A depressão, caracterizada pela perda ou diminuição de interesses e prazer pela vida, gerando angústia, aí ali prostração e algumas vezes sem motivo nenhum aparente. A pessoa está bem e de repente começa a se sentir desse jeito. Mas preste atenção, não é um momento de tristeza. Quando se fala de depressão, não foi porque o gás acabou, porque cortou a luz, cortou a água, está com aluguel atrasado ou está com contas vencidas. Não é somente por causa disso. Porque eu acho que muita gente passa por algumas angústias dessas durante várias vezes na vida. Mas é um estado prolongado, uma sensação de aperreio, uma sensação de desprazer, coisas que a pessoa antigamente gostava de fazer, de repente ela perde totalmente o interesse. Então a gente tem que estar atento. Então é interessante, esse transtorno tem atingido várias pessoas, e não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, não importa a condição social. A depressão tem atingido muitas pessoas, principalmente por causa de maus hábitos. Vocês lembram que vocês aí, a maioria que são adultos, brincavam na rua antigamente? Corria, jogava vôlei, queimado, os meninos futebol, andava de bicicleta, ia tomar banho de rio, não tinha celular, e a gente quase não via gente depressiva naquela época. A melancolia, a tristeza sempre existiu, mas nos dias de pleno século XXI, a gente tem muita tecnologia, o excesso de informação, muito mais coisas para viver, uma condição de vida aparentemente melhor, mas nós estamos adoecendo. Então as pessoas começam a perder o interesse natural pelas coisas que antes gostavam. E aí ela passa a ficar desse jeito e não nota o que é. Aí acha que é, sabe, uma coisinha passageira. Aí não cuida, porque ela não é doida para tomar remédio. Quem toma remédio é doido na cabeça de muitas pessoas. Aí a senhora de vermelho ali, listrada, a senhora usa óculos? Por quê? Tem problema na visão, né? Quem tem problema na visão vai para que médico? Oftalmologista, não é verdade? E aí a gente usa óculos porque precisa de óculos. Porque se a gente não usar, vai ver as coisas distorcidas, quem tem miopia, né? Aliviar. Quem tem problema de pressão lá atrás, teve gente que levantou a mão, quem tem problema de pressão? Aí foi para o médico, e o médico passou o quê? Remédio, né? Para controlar a pressão. Mas quando as pessoas têm problema na cabeça, aí diz assim, é demônio, coisa do cão, ou a pessoa está doida. Eu não estou doida para tomar remédio? Agora, engraçado. Quem toma remédio para pressão está doido? Mas por que toma? Porque se não tomar remédio, pode ter uma complicação do quadro clínico e vir a óbito, não é verdade? A mesma coisa se faz quando a gente está com problema na cabeça. O cérebro faz parte do corpo ou não? O cérebro pode adoecer? Pode. Mas as pessoas negam que o cérebro adoece. Porque afinal de contas eu não sou doido, eu não sou doida para tomar remédio. Quem toma remédio é doido. Não é verdade. Quem toma remédio para pressão não é doido também. Pode ser, mas não é. Quem toma remédio para a cabeça pode ser esquizofrênica, ou não. Nem todo mundo que toma remédio para a cabeça tem esquizofrenia. Então a gente tem que ter esses cuidados para diferenciar as coisas. Então se a gente começa a ter muita tristeza durante muito tempo, pode passar? Está bem pequenininho ali. E aí começa a sentir esses sinais aqui, ó. Sinais. Cansaço.
A pessoa não fez nada e está muito cansada. Não estou falando de Covid não, viu? Estou falando de depressão. É um cansaço, um desânimo, uma tristeza, uma sensação de vazio. Quer ficar no quarto direto, não tem ânimo para levantar, não quer mais cozinhar. A casa pode ficar uma bagunça e a pessoa não está mais nem aí para isso. A pessoa que gostava de namorar não quer mais namorar. Aí a pessoa também passa a ter falta de apetite, desânimo. Então, são alguns sinais da depressão, mas não é só isso, tem outras doenças que também causam essas coisas que eu estou falando, tá? Mas aí aparece mais: baixa autoestima, angústia, ansiedade, a pessoa fica muito ansiosa, muito, querendo fazer as coisas antes do tempo. Então, insônia, passa a não dormir mais bem. Então, se você tem 4 ou mais sintomas dessas coisas que a gente falou aí, é possível que você seja uma pessoa depressiva e não saiba. Uma pessoa que come demais também. Antes ela comia normal e de repente ela está ansiosa e passa a comer demais. Ou ela come de menos. São os extremos, né? Ou come demais ou come de menos. Fiquem atentas, pode ser sinais de depressão. Sensação de vazio, mal-estar, insônia, angústia, ansiedade, perda de apetite, falta de interesse pelas coisas do cotidiano, pode ser indício de depressão. Começa desse jeito, mas se não for cuidado, a sensação de morte passa a vir muito na cabeça fixamente. Eu vou morrer, ou a pessoa ter o desejo de morrer. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Aí passa a se desesperar. Então é preciso procurar ajuda psicológica e ajuda médica, né? Então existe tratamento para depressão e tem como você sair desse quadro. Agora, existem alguns fatores de risco. Se você tem uma mãe depressiva, um pai depressivo, um tio depressivo, uma avó depressiva, a probabilidade de você ter depressão é um pouco maior. Transtornos psiquiátricos, doenças de fato psiquiátricas como esquizofrenia, né? A pessoa que tem mal de Alzheimer, as demências também podem dar depressão. Aí, estresse, ansiedade crônica, disfunções hormonais, problemas na tireoide. Quem tem vitiligo, muitas vezes pode ter doenças crônicas. Pessoas portadoras de doenças crônicas normalmente podem ter depressão, tá? Então, isso aqui tudo é fator, né, de risco. Excesso de peso, sedentarismo, preguiça. Nós estamos engordando muito, nos movimentando pouco. TV agora é assim, né? Agora ninguém mais, nem TV quer, né? Agora é celular. E aí nós nos movimentamos menos e, como consequência, vamos adoecendo. Podemos ter depressão. Vício como álcool e tal, né? Então a gente tem que ter cuidado. Aquela frasezinha ali, vamos pensar um pouco ali, né? Tanto no transtorno de ansiedade quanto a depressão, elas paralisam ou pode paralisar o indivíduo. A ansiedade pelo medo e da angústia das situações futuras e a depressão pelo baixo interesse de energia que o indivíduo tem pelas coisas e pessoas. A ansiedade é uma antecipação de coisas que ainda não vieram. Vou pagar a conta amanhã, já começa a sofrer. Vou para o médico, aí já dá dor de barriga. Quando vê a síndrome do jaleco branco, vê o médico ou a enfermeira, já começa a se tremer todinha, aí a pressão sobe bastante. Tem gente que desmaia. Eu conheci uma pessoa que ela depois veio a óbito, mas ela nunca foi diagnosticada como hipertensa, porque ela tinha medo de cuidar dessa parte da pressão arterial. Ele tinha medo, né? E é muito complicado. Então a gente precisa ter atenção a essas coisas. Ansiedade e depressão, sintomas psicológicos muito parecidos: medo, dificuldade de concentração, insegurança, irritabilidade, pensamentos negativos, agitação, entre outros. Então são alguns dos sintomas. Medo, a ansiedade, ela causa medo. Medo de quê? Eita, eu tenho medo de perder a hora do médico. Já pensou? Aí quando é de noite a pessoa dorme bem, não é isso? Tem medo de perder, a pessoa ansiosa que tem medo de perder a hora do médico, ela vai dormir de noite, quando ela sabe que tem que ir para o médico. Eita, foi mal, viu? Não falei nada. Eu não falei nada, não disse nome de ninguém, mas tem gente que começa a ficar rindo, né? Porque na realidade a pessoa tem tanto medo, porque ela bota o despertador, mas ela acorda o despertador, que é para não perder o horário. Ou seja, ela não dorme de noite.
E aí uma agonia, vai para o médico todo agitado ou toda agitada, né? A ansiedade, ela é normal. A ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo, onde a adrenalina, que é produzida, né, pelo coração, ela vai, né, pelo cérebro e coração ali e tal. Aí a adrenalina é normal. Você viu um cachorro pitbull na rua, a primeira sensação é de quê? De medo. O que é que eu faço? Eu paro ou eu corro, dou no cachorro ou pulo no mato? A primeira sensação é de medo. O coração vai para o chão, né? Do desespero. Aí depois, poucos segundos você pensa, aí você vai ter que agir. Aí você congela. Se for diante de um cachorro, congelou, salvou a tua vida. Porque você não vai representar risco para o cachorro, dificilmente o cachorro vai te atacar. Ter medo, ter um pouco de ansiedade é normal. Mas existe a ansiedade patológica, que se torna doença. A pessoa fica com sudorese na mão, suando demais, né? Inquieta, vai para um lado, vai para o outro, não dorme, né? Aí começa a ter a sensação de falta de ar, o coração está batendo descompassado, parece que a pessoa vai morrer, porque a ansiedade pode produzir um outro problema, o pânico. Aí a pessoa tem o pânico porque ela fica tão nervosa que ela pode ter que a turma vai chamar síndrome do pânico, que é o conjunto de sinais e sintomas que a pessoa simplesmente ela trava. Então a pessoa tem espasmos musculares, ou seja, fica toda enrijecida, ela fica travada, aí uma sensação de desespero, de querer se encolher, de querer, sabe, tem um blackout na mente ali. Mas a síndrome de um pânico, ou o pânico, ele dura o ataque 15 minutos. Até 15 minutos. Mas o cérebro começa a dar tanta informação, a sensação de morte vai vir tão forte, que a pessoa pensa que vai morrer. E aí ela passa a desenvolver fobias. Por exemplo, antigamente andava de ônibus, aí passou mal no ônibus, então nunca mais eu vou andar de ônibus, porque eu nunca mais vou ter pânico. Porque a pessoa vai... Todas as vezes que tem pânico, ela vai associar ao ônibus, porque ela passou mal no ônibus. Os sintomas ali da ansiedade e da depressão físicos são fome excessiva, possível ganho de peso, alteração do sono, dores musculares, entre outros. Então, são sintomas muito parecidos da ansiedade e da depressão. Mas se você tem perda de apetite, falta de sono, tremores, sudorese, insônia, sensação de morte, de desespero, durante muito tempo, não é uma coisa que você tem uma vez ou outra. Então você tem que estar atento a esses sinais, que são as coisas que mais têm acontecido nos dias atuais e que têm levado muitas pessoas ao consultório. Então são duas coisas básicas que têm assolado hoje os dias atuais, que é a depressão e a outra é ansiedade. São muito parecidas. A depressão, ela vem de um lado e a ansiedade do outro, mas às vezes as coisas se misturam. Mas a ansiedade é um estado mais ansioso mesmo, e a depressão é um quadro mais melancólico, mais triste. Então a ansiedade, ela normalmente pode levar a transtorno do pânico, a quadros de pânico, de medo excessivo. Ansiedade, taquicardia, é o coração batendo muito forte, a sensação de morte rápida, naquele momento que acontece o problema. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. E de maneira geral, vocês, como eu falei lá de abuso, atentas ao comportamento dos filhos de vocês. Não importa se é vovô, não importa se é titio, muito cuidado com os filhos, porque se você negligenciar essas questões, você pode causar muito ferimento na alma do seu filho. Então,